Olá, sejam bem-vindos ao Globo TechCast, o nosso podcast de tecnologia aqui na Globo. Hoje o nosso episódio é em parceria com a comunidade Você Mais Ágil, que é uma comunidade interna aqui da Globo, onde todos os colaboradores podem participar e saber mais sobre agilidade, tecnologia, experiências e outras informações. Meu nome é Carolina Bezerra, eu vou fazer minha autodescrição para vocês imaginarem aqui como é que eu sou. Eu sou uma mulher negra, estou vestindo uma camisa amarela do Globo TechCast, estou com um casaco preto, uso óculos na cor caramelo e estou com o meu cabelo preso e com os fones aqui do podcast. Hoje o nosso tema é falar de gestão de portfólios em EdTech. A EdTech é uma área aqui de tecnologia da Globo que trabalha para o time de publicidade, então tudo que o time de publicidade precisa de tecnologia, a gente aqui em EdTech provê. Eu falo a gente aqui em EdTech porque hoje eu sou uma das agilistas de EdTech e eu estou com um time muito especial aqui para conversar sobre esse tema com a gente. Will, quer se apresentar? Justo, né? Só tem gente boa aqui, mas eu vou começar. Vamos lá. Também sou agilista em EdTech, sou Wilson Balbo, já me autodescrevendo aqui, sou homem branco, de barba e cabelo aqui castanho escuro. Estou usando uma camiseta amarela também, né? Em homenagem aqui à minha chegada, Carol. E vamos falar aí um pouquinho de gestão de portfólio para vocês. Passar aqui para a Luana, nossa PO. Obrigada, Will, por passar para mim. Bom, meu nome é Luana, eu sou Product Owner aqui em EdTech dentro da Globo. Eu tenho cabelos lisos, longos, escuros. Estou vestindo um colete claro com uma blusa mostarda, acho que a gente está bem em conjunto aqui. E vou passar agora para o João. Adeus. Primeiramente, tudo bem, pessoal? Pessoal que está assistindo, né? Me chamo João Gabriel, né? Mas aqui na área a gente se reconhece como Gil, né? Que é meu sobrenome, né? Eu sou um homem de 23 anos, eu tenho cabelos castanho escuros, uma barba rala, estou com um óculos preto, estou com uma camisa preta da nossa comunidade Você Mais Ágil, né? Então a gente está aí com esse timaço para poder trazer um pouquinho de gestão de portfólio para vocês. E vou trazer aqui mais uma convidada. Pode falar, tá com você, Ju. Obrigada, Gil. Pessoal, uma boa tarde, prazer a todos. Eu sou a Juliana Ramos e fazendo minha autodescrição, eu também sou uma mulher, né, branca, de cabelos lisos, escuros aqui, estou com uma blusa branca de um lado só e estou muito feliz de estar com vocês aqui hoje para a gente falar um pouquinho mais sobre o portfólio. Hoje eu sou de agilidade organizacional, atuo com agilidade em EdTech, assim como o meu companheiro Will, e a gente espera que vocês consigam consumir o conteúdo que a gente vai estar trazendo para vocês aqui hoje sobre o portfólio. Perfeito. Beleza, pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom, vamos começar o nosso papo, né? Vamos começar do começo. Como é que vocês definem gestão de portfólio e qual é a importância para as organizações? Perfeito, vamos lá. Bom, pessoal, portfólio é algo muito amplo, né? Algo muito grande, aí tem diversas disciplinas aí que o portfólio acaba por olhar, enfim. Mas podemos dizer, de forma muito resumida, que é basicamente a gestão de capacidade, de retorno financeiro, de entregas que um conjunto de projetos ou de programas ali visa atingir, dado as necessidades estratégicas das organizações, né? O que nós vamos falar aqui hoje vai muito na linha da gestão de entregas, né? Então, gestão de demandas ali, gestão, o que nós costumamos chamar aqui dentro de EdTech, né? Dos nossos épicos, as entregas que nós temos compromissadas ali com os nossos clientes internos, por exemplo, né? Então, diria para vocês que quando a gente começa a falar de gestão de portfólio, esse é realmente o foco aqui que a gente tem hoje em EdTech, embora tenha aí muito espaço para melhorias e tudo mais. Mas hoje o nosso foco está sempre mesmo na gestão das entregas, né? Da gente conseguir garantir que está tudo bem conectado ali quando a gente fala dos desafios, né? De conectar a estratégia com a execução. O meio de campo disso é algo bem complexo e aí que a gente entra aqui com todo o nosso ferramental, todos os nossos processos para tentar garantir e que todos, né, estão remando ali para o mesmo lado, ou caminhando para o mesmo lado, né? Com certeza. E para complementar e dar um pouquinho de senso de dimensão para quem não conhece o nosso contexto, lá em EdTech a gente tem mais ou menos 30 times que têm demandas e iniciativas que são correlacionadas e dependentes entre si. Então essa visibilidade do todo, quando a gente está falando de portfólio de entregas, é muito importante no nosso contexto. Perfeito, Ju, perfeito. É um grande desafio, né? Demandas extremamente cross, né?
temos a maior parte do que nós fazemos lá hoje, nós não conseguimos entregar sozinho, a gente precisa fazer uma gestão muito forte disso tudo, e aí que entra um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje. Sim, envolve muitos times, muitas pessoas, né? Então, com certeza é um tema muito importante pra gente. Bom, aqui a gente tem vários agilistas, né? Temos POs, né? Todos os papéis da agilidade aqui dentro da sala. Como é que a agilidade influencia na gestão de portfólio e quais são as melhores práticas que vocês identificaram nesse processo? Perfeito, vamos lá. Pessoal, não tem como não falar de transparência, inspeção e adaptação. Parece meio clichê, mas como pode? Beber na fonte faz sempre bem, né? Pessoal, primeiramente, a gente tem que visualizar, né? Ver aquilo que está sendo feito da melhor forma possível, ali, na medida do possível, quero dizer, né? Então, primeiramente, tentando entender aí o que nós precisamos entregar, tendo um escopo, na medida do possível, claro e bem definido ali, para que os times consigam usar aí a nossa abordagem ágil, ou seja, conseguir fazer seu planejamento de quarter, né? Nós usamos aqui um conceito de quarters, né? De trimestres aí. Dado esse planejamento de quarter, a gente conseguir fazer os combinados, poxa, o que eu consigo entregar sozinho, né? O que eu vou precisar do time amigo ali do lado e tal. E com isso, a gente começa a fazer esse planejamento e usar esse processo de gestão ao nosso favor. Com esse planejamento feito, nós vamos precisar inspecionar, né? Ou melhor, começar a tracionar as entregas ali e inspecionar se elas estão indo bem ou não. Enfim, se há algum trade-off para ser feito, né? Alguma despriorização ou priorização de algo que possa acontecer no meio do caminho. E aí que entra os nossos processos, né? Assim como temos o planejamento, a gente também tem ali a review e no meio disso a gente vem trazendo algumas inspeções que acontecem a cada mais ou menos um mês, né? Nós fazemos mais ou menos uma inspeção mensal ali, que a gente costuma chamar de Program ou Product Review, né? Junto do nosso pessoal de negócio, também dos nossos times internos, para garantir que a gente esteja remando ali, ou melhor, caminhando em direção àquele objetivo que nós traçamos para o nosso quarter, né? Cada time tem o seu, mas aí tem um conceito de programa que é importante a gente deixar claro aqui também, né? Que a nossa galera se organiza aqui em programas, ou seja, conjunto de times que precisam alcançar um conjunto em comum ali, traçado por meio dos seus próprios épicos, alinhados com a galera de negócio e às vezes até entregas internas também, né? Acho que, complementando também tudo isso, acho que um ponto bem importante, principalmente para mim, PO, que tem que gerenciar o backlog de um time e tal, é o foco que a gente vai ter realmente, né? Então, a gente consegue priorizar, alinhar expectativas com os times que a gente vai ter, troca dentro do quarter e focar naquilo que realmente é necessário. Coisas podem surgir, podem ter coisas que vão, de repente, aparecer e vão ter que ser priorizadas e tirar outras coisas que estavam priorizadas necessariamente, mas dá uma sensação um pouco mais de foco pra gente do que realmente é necessário e até o que a gente vai precisar fazer para que aquilo seja necessariamente entregue naquele tempo que a gente tem pré-determinado para realizar algum tipo de tarefa. Perfeito. E a abordagem ágil, ela vem forte nisso, né? Para garantir que a gente consiga ter um tempo delimitado para coletar os problemas que nós temos para resolver, organizar esses problemas na medida do possível ali nos nossos épicos, fazer os combinados de dependências, tentar ali usar a seção de priorização, de gestão de capacidade dos nossos times para carregar nosso backlog do quarto e, consequentemente, fazer a inspeção do andamento dele aí durante o decorrer do trimestre, né? Então, acho que o processo ágil, ele dá essa cadência, né? Ele garante que a gente esteja conseguindo ter essa cadência de entregas de inspeção e, consequentemente, de adaptação também no meio do processo. Perfeito, porque portfólio é muito mais do que uma ferramenta, né? Ele é muito mais do que todos esses pontos que a gente vai trazer aqui para vocês. Ele também tem muito processo e cadência. E para isso você precisa que os papéis e as responsabilidades também estejam claros nesse contexto. Para que você saiba quem deveria priorizar de fato, quem está atualizando, quem faz parte das entregas. Então todos esses pontos fazem parte de uma boa gestão de portfólio de entregas. E tem um negócio que a Lu comentou, né? Que ela falou sobre o foco. E aí conectando o foco com um dos pilares ali, falando da agilidade, quando a gente traz transparência como nas coisas principais, esse foco, essa transparência de qual deveria ser o foco daquele time para os outros times, faz com que ajude a gente nessa gestão das dependências também, porque você entende qual que é a prioridade do outro time, se vocês têm uma relação que precisa ser resolvida, essa discussão e negociação, ela fica muito mais fácil. Sim. Bom, a gente falou um pouco de papéis bem definidos, né? Trazendo aqui para a Luana, qual é o papel do PO, né, do Product Owner, na gestão do portfólio? Bom, eu acho que eu dei um pouquinho de spoiler. Começou falando um pouquinho. Falei um pouco, dei um pouco de spoiler.
complementando o Will, mas o PO ele vai entender as necessidades e interesses dos stakeholders, então todos os envolvidos no negócio necessariamente, e ele vai definir um backlog, priorizar esse backlog junto com o time, de acordo também com a necessidade e a proposta de valor, né? Então, a gente não faz muito necessariamente sentido a gente priorizar fazer algumas coisas que não vão necessariamente trazer valor realmente para o negócio. Então, a gente tem que dar um pouco mais de foco para aquilo que vai ter, de fato, um valor. Mas, ao mesmo tempo, além de a gente estruturar um backlog bem definido, caminhar com esse backlog junto com os times, a gente também manter o time envolvido e interessado naquilo que a gente está fazendo, né? Então, também trazer para o time o porquê que a gente está fazendo necessariamente aquilo, qual é a proposta qual é o valor que está vindo para o negócio necessariamente. Então, o PO está nesse meio de campo, né? Entre o time necessariamente e aquilo que o negócio está precisando de entrega de valor, traduzindo isso para o que realmente o time vai desenvolver e caminhar para uma melhor entrega. Beleza. Bom, falando um pouco aqui do processo, né? Como é que foi o processo de construção desse grupo de trabalho de gestão de portfólio? É muito maneiro, né, falar um pouco sobre isso, né, porque a gente aqui em Agilidade Organizacional, a gente partiu, né, desses princípios que foram falados aqui sobre portfólio, né, então, assim, a gente precisava de uma ferramenta que pudesse expor, né, um pouco, né, dessas principais priorizações, métricas, né, para poder exibir isso de uma maneira executiva. E aí, juntamente com o meu Arrived, bem chegado, Will, né, a gente criou um grupo de trabalho, né, de portfólio, que a gente pudesse trabalhar em cima desses dados, né, que hoje a gente concatena eles todos dentro do Gira, que é uma ferramenta também que a gente usa aqui dentro dos times, né, e a partir dessa ferramenta, né, a gente criou ali o Structure, então esse grupo de trabalho se estruturou muito, né, com base nisso, nessa colaboração de dependências, de fazer o preenchimento ali, né, o education. E a gente ali dentro das nossas recorrências, a gente trazia um clima bem leve, né? Tanto que hoje, né, é até engraçado trazer isso para vocês. A gente se intitulou, né, como o bonde do portfólio, né? E esse bonde do portfólio, né, tem outros integrantes, né? Faz parte o Will e outras pessoas também de agilidade organizacional. A gente entrou com um desafio, né, de trazer um pouco dessa visibilidade, né? E foi muito interessante porque ao longo do processo a gente foi criando o corpo, né? Entendendo como é que funcionava o trabalho de portfólio dentro dos times, que a área que a gente tinha que entrar com mais força ali, fazer um education, né, com a galera. E então, assim, existia um papel muito grande de colaboração mesmo, né? Então, assim, eu entendo que a colaboração ela foi crucial para que esse processo, né, se desse de forma bem sucedida, né? Então, esse grupo de trabalho, ele realmente tem essa pegada bem amistosa, né? A gente tem nossas resenhas de vez em quando. Pragmática, né? Com certeza. Sensacional. E foi um processo, né? A gente começou mais ou menos 1 ano e meio aí a falar um pouco mais firme, mais forte sobre isso, né? E foi um grande processo de aprendizado, assim, foram vários experimentos, né? A gente está sempre tentando evoluir aí, trazer outros melhorias, né? Eu diria que quarta a gente tenta fazer algum tipo de mudança ali, sempre buscando o melhor para todo mundo, né? Sempre seja uma adaptação do processo, uma adaptação da ferramenta, trazer uma cadência nova ou otimizar cadências já existentes, né? Sempre coletando feedback e tentando fazer a adaptação o mais rápido possível para a gente responder, né? As necessidades que a nossa área tem. Tem uma coisa que eu acho muito legal de falar lá no início, né? A gente sempre teve na cabeça, eu acho que todo mundo que escutar esse podcast sofre com isso de alguma forma, que é a quantidade de materiais que a gente produz, né? De reportes, às vezes, para dar visibilidade e transparência do que a gente está entregando. Qual que é um dos grandes benefícios que a gente vende desde lá do início, quando a gente começou esse trabalho de portfólio? Era a substituição do PPT por uma ferramenta que é atualizada real time, que pode ser trabalhada no dia a dia ali do próprio PO, fazendo parte da sua rotina de atualização de backlog, de repriorização, de refinamento, para que fosse algo muito mais
orgânico de trabalho e muito menos de produção e produção de alguma documentação, que faz parte também quando a gente fala ali de agilidade, né? Não é que não, gente, lembrando que não existe documentação de agilidade. Não, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a gente acaba trazendo uma pegada muito mais real time daquela documentação do que uma foto quando você constrói. E todo esse trabalho que a gente faz aqui de portfólio dos painéis e tudo mais, aquilo consegue ser distribuído para toda a empresa, para quem quiser ter essa visibilidade, e ele tem uma atualização que não demanda de uma organização maior para isso, né? Sim, e só concluindo o ponto que você trouxe, Ju, realmente, assim, existia, né, um esforço muito grande de você ter que fazer o preenchimento ali de uma quantidade muito absurda de dados, né? Então, assim, o ferramental, ele vem como um suporte para a gente poder, né, transmitir isso de forma real time. Então, para a gente foi um avanço muito grande. Eu até falo com o Will, assim, por muitas vezes a gente teve ali dificuldades, a gente ficou até tarde trabalhando, tendo que fazer ali alguns ajustes, mas que com certeza hoje a gente tem uma visibilidade muito além do que a gente conseguiria ter se fosse estático, né? Com toda certeza, uma evolução imensa, assim. O que é bem legal, né, da gente trazer também é que, poxa, galera, o que nós precisamos fazer para manter o portfólio atualizado hoje, né? Nós conseguimos chegar nesse nível de maturidade. É basicamente o PO, inclusive já vou deixar aqui, né Lu, um agradecimento, manter aí, pessoal, seu backlog atualizado, né, o famoso atualiza o giro, né? Pô, o seu giro está atualizado, consequentemente, seu portfólio está atualizado também. Então, nosso ferramental junto do processo, obviamente, traz para a gente essa facilidade, que é um pouco do que a Ju trouxe aqui também, né? Lembrando que Gira é a nossa ferramenta interna aqui de organização, Perfeito. né? Mas você poderia no seu universo, na sua empresa, ou até no seu contexto pessoal, seu Trello, o Azure DevOps, Kanban, tem várias ferramentas de mercado também que você pode ser utilizadas e que também servem nesse contexto de portfólio, né? Perfeito. E a adaptação delas, né? Acho que isso é importante também. Às vezes a gente acaba se limitando, talvez, né? Ao que você tem ali naquele momento, mas é importante, né, pessoal? Poxa, o que você quer de fato, né? O que você quer trazer ali para sua realidade, facilitar ali no seu dia a dia. Se a ferramenta como está não te atende, então a gente tem que buscar meios ali, talvez plugins extras, né? Sim. Ou de repente aí às vezes é interessante porque a gente às vezes dá uma complicada, né? Pô, vamos criar uma coisa nova, etc e tal, mas se você simplesmente repactuar o propósito do uso de um board, né, de um quadro Kanban, por exemplo, seja na ferramenta que for, você certamente já vai conseguir aí ter alguns ganhos e tentando, na medida do possível, ali, coletar feedback das pessoas que usam, consomem aquela informação, para conseguir também evoluir e avançar no seu dia a dia. Isso é muito importante, né? Sim. Vocês falaram de ferramentas, vocês falaram de análise de dados. E quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram nesse processo? Galera. Isso aí eu acho que... Vou trazer a listinha aqui, gente. Vamos sacar Também, tô brincando. Mas, assim, a gente teve muitos desafios, né? Como eu falei aqui, né? Muitos deles foi em relação a entender como é que os times trabalhavam. Hoje a gente tem essa necessidade de entender ali como é que... Porque cada time vai ter a sua peculiaridade, né? Seu estilo de trabalho, seu estilo de incrementação ali. E é interessante a gente entender isso, porque a própria agilidade, você se adapta ali conforme as medidas, né? Mas, assim, a gente sofreu muito, né? Não nego que a gente sangrou ali no começo, né? Para chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje. E, com certeza, assim, os desafios, eles vieram para a gente poder entender como é que funcionava, né? A dinâmica dos times, entender como é que funcionava o trabalho no dia a dia, as issues, as entregas, até mesmo dentro dos POs também que estavam ali, né? O PO tem um trabalho de acompanhamento ali muito, muito próximo, né? Então, realmente ele tem uma certa cobrança, um certo entendimento ali. Mas, assim, realmente sofremos muito, né? Eu diria assim que talvez se a gente pudesse dizer, né, algo que funcionou pra gente, um aprendizado bem interessante assim, para as pessoas usarem aí fora. Poxa, galera, busquem por um processo que faça o máximo sentido para a maioria das pessoas, né? Então vai ser muito difícil, óbvio, né? Um exemplo do nosso contexto aqui, mais de 30 times, a gente encontrar um processo perfeito, né? Uma granularidade de itens de trabalho ali,
né, dando um exemplo de épicos, né, de grandes problemas a serem resolvidos, de features, de entregas que a gente precisa fazer para resolver esses problemas, das nossas histórias de usuário, tarefas, enfim. Então, tentem encontrar um meio, né, que faça sentido para que você defina ali, basicamente, qual é a granularidade desses itens de trabalho. Então, eu diria, se a gente pudesse deixar aqui como dica, né, já tentando contribuir não só com a questão do desafio, mas como dica também, esse é um bom começo, né? Além da visibilidade que, teoricamente, esse processo macro de granularidade de itens de trabalho vai te trazer, né, naturalmente ali, isso vai te ajudar a pautar seus próximos passos, de trazer um processo para lidar com eles, trazer ferramentas para poder, né, enfim, fazer a gestão. Então, é um bom começo. Eu diria que esse foi, né, podemos dizer que foi o nosso principal desafio no começo. Ainda há espaço para melhoria, mas diria que hoje nós encontramos um meio de campo que faz sentido para a maioria dos times, né, em sua grande realidade, podemos dizer assim. Queria escutar a Lu, escutar a Pio com esses desafios. A Pio tá aqui assim, Do Product Owner nesse processo de gestão de portfólio. Não, de fato, como vocês falaram algumas vezes, né, são muitas dependências, são muitos times com as suas realidades e que trabalham de formas necessariamente diferentes, todo mundo não é igual, os times são bem diferentes, inclusive, e acho que até o Will falou sobre, né, não tem como a gente também tentar encaixar todo mundo numa mesma caixinha necessariamente, numa caixinha que está pré-estabelecida, que não vai necessariamente andar dessa forma, então assim... tem que conversar, tem que entender se é a melhor forma, se a gente pode mudar, para um time pode funcionar assim, mas não necessariamente para o outro. Então, o que a gente pode, talvez, fazer para esse se encaixar nesse aqui também, mas que não seja exatamente nessa caixinha que a gente está necessariamente tentando encaixar um todo, né? Então, para a gente, principalmente, né, fica realmente difícil, às vezes, tentar olhar para nossa realidade e ver se a gente está se encaixando na mesma situação que o amigo do lado, e às vezes não. Então, estar sempre aberto a realmente mudar necessariamente em algum sentido, alguma feature ou alguma agenda, e assim vai, é extremamente importante. A gente está sempre se movimentando realmente para se ajustar. E tem também toda a questão da mudança de mindset, né? Originalmente, a gente tem uma estrutura as empresas têm estrutura de trabalho muito pré-determinada e tal, e a gente tem que ir mudando para ir melhorando. Então, assim, eu falo muito, né? Porque se a gente não for mudar, o que a gente está fazendo aqui? Não tem por que a gente estar aqui, né? Então, a gente tem que estar sempre aberto para mudanças, para melhorias, e que isso vai trazer pontos positivos para o nosso dia a dia no trabalho. É isso. Tem uma frase que uma par minha comentou já uma vez que eu adoro, que é: você não ser a mudança que ninguém pediu, né? Então a gente não propõe nada em gestão de portfólio que não tenha um ganho, um valor claro, né? Sim. E aí, esse ganho, o ponto que a Lu falou, que eu acho que é bem dolorido, assim, que é aquele mínimo comum, o desafio da gente conseguir um processo que seja um mínimo comum para todo mundo, sem tirar autonomia, né, dos times ali em particular, ele faz com que a gente tenha que tomar sempre esse cuidado. Para você, a mudança vai ser assim, assim, assado. Pode ser que você não esteja esperando tanto, não vai mudar a sua vida, mas para o seu coleguinha do lado, isso vai mudar muito a vida para ele. Então, assim, quando a gente fala de colaboração, inclusive isso entra também, que é a empatia de entender o contexto dos outros times que fazem parte do seu ecossistema e o que vai ajudar com que eles tenham um melhor desempenho no dia a dia deles ali. Beleza, pessoal. Desafios, né? O pessoal anotou quais foram os desafios, como é que eles venceram? Depois eu mando a listinha pro pessoal, então. Quem quiser saber a listinha, comenta aqui, quem está no YouTube, que a gente manda a lista depois. Bom, com olhar de futuro, quais são as tendências e inovações que vocês veem aí no horizonte para a gestão de portfólio? Eu acho que a gente comentou lá no início, né? O Will comentou, porque a gente trabalha hoje aqui, que a gente está falando, é sobre gestão de portfólio de entrega. Mas a gente já está evoluindo para um segundo passo, porque portfólio é muito maior, é um ecossistema muito maior do que somente as entregas e produtos, né, de um portfólio dentro de uma área. Ele também conecta a capacidade, ele conecta a parte financeira de resultado, de receita, né, de performance, métricas de performance, aí eu estou falando lead time, cycle time, é todo um universo de componentes relacionados àquelas entregas que habilitam a estratégia, a gestão ou até o próprio time a tomar decisões com qualidade.
Então, o portfólio ele não é somente entrega, ele tem todo um outro ecossistema também relacionado a cada um dos épicos. E aí eu acho que a gente falou bastante aqui de épico, né? Até ressaltar que no nosso case de EdTech, a gente trabalha com níveis de granularidade de hierarquia de entregas. Então, as histórias, que é o mais comum quando a gente trabalha com uma empresa que fala de agilidade, as histórias são lá no nível operacional, dia a dia do time, né? Quando a gente fala de feature, a gente está falando às vezes num contexto um pouco maior do produto, mas entregas que são de uma granularidade maior. E, acima disso, a gente trabalha com os épicos, e esses épicos, eles são problemas que unem vários times. Então, vários times conseguem contribuir para um mesmo épico. E aí, quando a gente fala de gestão de portfólio, a gente traz isso para a mesa. A gente traz o problema que é, né, comum. Inclusive, a gente já está começando nessa tendência futura a falar menos de dependência e mais sobre problemas que a gente tem para resolver, oportunidades que a gente tem na mesa e que vários times colaboram para que a gente alcance aquele resultado e resolva aquele problema, ou que a gente consiga, de fato, chegar no resultado relacionado àquela oportunidade. Então, todo esse contexto de tendência do nosso trabalho, falando aqui até de próximos passos, quando a gente fala de portfólio, eu vejo nas empresas, dos cases, benchmarks que a gente faz, que a galera ainda está também apegada nessa questão de entrega, mas portfólio é muito mais que isso, né? Então, portfólio tem toda essa conexão da empresa que precisa ser feita para que a gente tome boas decisões, né, decisões difíceis até às vezes sobre vou desligar um produto, ou vou, né, que ele já deu o dinheiro que tinha que dar, ou então não botei uma feature no ar, essa feature não gerou, vou tirar ela, vou remover aquela feature, ou eu vou manter, vou investir, vou alocar, né, tudo que eu tenho de pessoa, capacidade que eu tenho que está focado em algum tema em outro, porque ele vai gerar mais valor. E quando você coloca tudo na mesa, no mesmo lugar, no portfólio, essas decisões é muito mais fácil, porque você tem uma visão sistêmica, você tem uma visão do todo, né, no mesmo local. Então, para a gestão, para a estratégia, esse portfólio auxilia muito. Só que esse portfólio ele só consegue estar preenchido a partir do momento que, nos níveis táticos e operacionais, conseguem, de fato, escrever e dar visibilidade disso para a estratégia. Por isso que existe todo esse trabalho processual que a gente faz aqui dentro de EdTech. E até puxando um pouco o que a Ju estava falando, né? Eu acho que até um dos maiores desafios, assim, para o PO, de fato, é a questão da priorização, de fato. A gente tem diversas possibilidades, diversos problemas que podem ser necessariamente resolvidos. E como é que a gente faz para necessariamente priorizar cada um desses? O que faz com que um seja necessariamente mais importante que o outro, né? Então, essa questão toda de dados e tudo mais nos traz embasamento para realmente entender, o que esse daqui pode trazer para o negócio e esse daqui para o negócio. Se esse aqui é um pouco mais relevante, esse aqui talvez seja mais importante a gente fazer antes desse. Mas esse aqui, que é mais importante, tem muito mais risco da gente não conseguir necessariamente. Então, será que é melhor a gente fazer esse que é um pouco menos importante, mas a gente vai conseguir, de fato, chegar a um final que tem menos riscos, tem menos dependências necessariamente? Então, assim, é muito do trabalho do PO também, conseguir olhar para esse todo e entender o que a gente consegue entregar com maior valor, com menos risco necessariamente, e que realmente vai fazer sentido. Então, toda essa questão de dados e tudo mais para a gestão de portfólio é muito importante para a gente em relação a isso, porque no fim é o que vai nos balizar para o que a gente vai continuar caminhando, de fato. E é interessante o que a Ju e a Lu falaram, né, que a gente, até pegando um pouquinho do gancho dos desafios, né, a gente com essa visão sistêmica hoje, existe um desafio muito grande você concatenar ali a visão financeira, a visão de capacidade, porque assim, a gente, e esses tópicos, né, são importantes justamente para essa tomada de decisão, né, porque você consegue levar ali uma camada para uma camada executiva, né, e é a mesma visão que também atende ali para através de uma camada operacional. Então, assim, a gente consegue juntar, né, englobar toda essa visão sistêmica em um único painel ali, né. Então, assim, existe essa dificuldade, né? E aí, como a Carol trouxe pra gente, os próximos passos, né? Da gente poder ali estar trazendo pro nosso portfólio, que é englobar todas essas frentes, né? De OPEX, CAPEX, Cloud, gestão de ferramentas utilizadas, seja o Gira, né? Porque isso também tem um custo, né? Então, assim, é entender, né, e trazer também visibilidade ali para essas tomadas de decisões, né? Decisão de alocação de recursos, financeira. Então, assim, o portfólio, ele
numa visão de entrega hoje, mas que no futuro, um futuro próximo, né? A gente vai estar aí, né, trazendo facilidade também para uma camada executiva para essa tomada de decisão, né? Então, assim, ela auxilia muito, né, o rumo da empresa ali, né? E conectando, né, sempre com a necessidade da gente garantir que os nossos times estão trabalhando a coisa certa no momento certo, né? Entregando ali as melhores soluções para os problemas que nós temos. Então, gente, garantir conexão de estratégia com execução. Acho que, né, sempre que a gente fala de portfólio, essa frase, essas palavras vêm. Eu diria que esse é um dos desafios. E aí uma dica, né, que eu sempre tento passar para a galera que a gente trabalha aqui e tal. Pessoal, evitem traduções, tá? É muito natural o time tá falando, igual a Ju comentou aqui com a gente, né? Essa granularidade de itens de trabalho ali, tá? Essa hierarquia natural das coisas, mas evitem traduções, né? Então, aquela subtarefinha que o time tá fazendo lá para entregar uma história de usuário, por exemplo, essa história tem que estar conectada numa entrega que vai resolver um problema, e é assim que nós temos que levar até para o nosso cliente final, num release notes, por exemplo, né? No comunicado de entrega ali, por exemplo. Então, evitar ao máximo traduções. Eu diria que esse se pudéssemos falar de algo simples, teoricamente, né? Simples, digo assim, exige pouco ajustes em ferramentas, exige pouco ajustes em processos, é muito mais uma questão de combinados aqui que as áreas precisam fazer. Não traduzam as coisas. Então, aquilo que está, né, que vai para o seu cliente final, teoricamente aquilo que a camada estratégica precisa acompanhar, para a camada tática entender como entrega e, consequentemente, a operacional saber como é que eu vou fazer, né, que essa entrega de fato aconteça. Então, acho que esse é um bom caminho e espero que uma tendência a ser seguida. Acredito que seja uma das soluções aí para esses problemas de desconexão de estratégia que nós temos com as camadas de execução, né? Sim. A gente falou aqui, Carol, me perguntou sobre tendências e do futuro, mas queria comentar só uma coisa que deu muito certo, né? Que a gente acabou não falando especificamente. Mas você escolher também um bom ferramental para te apoiar, que vai te trazer flexibilidade, também ajuda muito. Então, hoje a gente utiliza o Gira, a gente tem um plugin que a gente utiliza também, que no dia a dia que a gente chama de Structure, também da própria ferramenta do Gira, que faz com que a gente consiga fazer essa conexão do estratégico até o operacional. E a gente tentou algumas outras ferramentas para, de fato, gerar visão de portfólio. Mas a gente entendeu aí, com a ajuda do Gil, que veio aqui para fortalecer nesse ponto, o Power BI como a ferramenta que trazia mais flexibilidade para que a gente gerasse várias visões, as visões que substituíssem e que tem esse potencial de substituir o PPT que eu comentei lá no início. Sim. Então, escolher um bom ferramental que vai de fato te suprir nos problemas que você quer resolver quando você fala de gestão de portfólio, porque às vezes você pode ter, minha empresa, meu time, a gente tem uma ótima conexão do estratégico ao operacional. Meu problema é XYZ, é outro problema. Mas tem vários probleminhas que a gestão de portfólio consegue resolver de fato, além da conexão, apesar desse ser o principal normalmente. Então, escolher um bom ferramental para resolver o seu problema também é um fator importante, é o nosso case, digamos que é um dos pontos que a gente acertou bem aqui quando a gente fala em EdTech. Sim, e para falar sobre tendências, né, também, pegando um pouco do gancho, né, o Power BI, ele te traz muitas ferramentas, assim, que te ajudam a construção desse painel, né? E falando sobre tendências, hoje, né, com a evolução da inteligência artificial, a gente já tá ali, um projeto piloto, né, dentro do Power BI, de ter essa inteligência artificial para poder fazer geração de insights, né, comando de dados, organização. Então, assim, eu acredito que em breve, e bem em breve, a gente já vai ter uma conexão ali de um painel. Você, a partir de um painel de dados ali que estão sendo exibidos, você conseguir fazer a geração de insights e a partir disso, sei lá, exportar um PPT e levar um PPT para um executivo, né? Porque, assim, a gente entende que o ferramental ali nem sempre é muito acessado, talvez uma pessoa que tá ali numa camada mais de diretoria, né? Então, assim, a gente leva, né, em reuniões, né? Mas acaba que, assim, o Power BI, ele tem essa força, mas, assim, hoje acaba que os insights são tirados assim, no olho ali a gente acaba vendo assim, olha, isso aqui é interessante, eles vão construir um gráfico em cima disso, né, para poder transmitir, mostrar a questão de priorização, questão de entrega, roadmap. Então, assim, ele tem essa facilidade de você conseguir concatenar muitas informações de jeitos diferentes, né?
Além de ser interessante, porque o Power BI ele vai sempre, no nosso caso aqui, inclusive é a recomendação, que ele beba numa base única. Né? Sim. E essa base única vai ser sempre o ferramental escolhido, que foi o que a Ju acabou de trazer aqui pra gente. Com tudo isso feito, né, teoricamente, teoricamente não, na prática, o nosso giro atualizado, nossa base atualizada, esse BI lendo essa informação, então você tem naturalmente ali os dashes, os insights futuros aí que o Gil trouxe, já praticamente acontecendo em real time, né? Acho que esse é o nosso foco, evitar a materiais aí soltos e não só soltos, mas também traduzidos, que eu acabei de falar, não traduzam, evitem isso. Entregas que nós temos para fazer, com os combinados que nós temos aí com as áreas, né? E isso certamente vai te atrapalhar, então evitem isso ao máximo. E aí, nesse caso, o ferramental escolhido certamente vai te ajudar nisso. Beleza. Pessoal, estamos chegando aqui no final do nosso papo, que foi muito bacana. Gostei muito de estar com vocês aqui hoje. Mas para o pessoal que está ouvindo ou vendo a gente, que quer começar uma gestão de portfólio, qual é o recado final que cada um de vocês pode dar? Mais uma dica. Quem quer começar? Esteja preparado para sofrer, tô brincando. Mas assim, diante de tudo que a gente vivenciou, né, e de tudo que a gente trouxe aqui, né, sobre informação, né, acredito que, assim, a organização, ela faz muita parte do primeiro pontapé. Mas, assim, como a agilidade mesmo prega, né, o principal, acho que de todo o trabalho, de toda essa caminhada que a gente teve de meses, de ano, né, desse trabalho de gestão de portfólio, é saber se adaptar, né, saber fazer a guinada ali, você tá ali fazendo a mudança enquanto você tá já construindo, né, então é muito importante, né, saber se adaptar ali de acordo com as necessidades da empresa e como a Lu mesmo falou, né, a gente saber entender como que funciona ali o andamento dos times, como é que se estrutura, né, e óbvio que nem todos vão se adaptar ali, entrar numa mesma caixinha, né? Não existe essa questão de padronização. Então, assim, acho que óbvio que existe um mínimo comum, mas que eu acho que é um bom ponto de partida aí pra gente ter uma boa visão de gestão de portfólio aí. E até pegando o gancho, complementando o que o Gil falou, acho que ele tá muito atrelado à questão de colaboração e comunicação, né? Então, assim, a gente tem interdependências entre times dentro da mesma gerência, entre times da mesma diretoria, entre times dentro da mesma empresa. Então, assim, a comunicação ser muito clara, a colaboração estar sempre aberta, né? Então, a gente ter isso bem definido ajuda muito, faz a gente chegar realmente num bem comum no fim, né? Todo mundo tem o mesmo objetivo, né? A empresa tem o mesmo objetivo e todos nós aqui estamos caminhando para esse mesmo objetivo. Então, a gente ter uma comunicação clara e uma colaboração ativa entre os times é extremamente importante e até para, às vezes, evitar que um time esteja fazendo a mesma coisa que o outro e eles não estão se falando, né? Então, assim, ter essa frente aberta de comunicação e colaboração é extremamente importante para que a gente realmente consiga chegar num fim onde todos estão alcançando o objetivo que esperam, de fato. Perfeito. Eu diria também, galera, experimentem, né? Experimentem, tá? Então, entendam o problema que você quer resolver ali, tentem encontrar ali o mínimo comum, um processo de governança para fazer com que tudo isso de fato aconteça, né? Que eu costumo falar o famoso pare de pé, né? Mas experimente e tenha uma ferramenta também que te apoie nisso, né? Que seja flexível a ponto de você conseguir experimentar, adaptar ali, colhendo feedback da galera e tal, na medida do possível. Então, acho que isso certamente vai te ajudar. Acabou que o Will comentou um pouquinho sobre o que eu ia falar, que é a dica final, mas, não, brincadeiras à parte, eu começaria mapeando as insatisfações que existem no seu contexto. Então, entendeu que se aquela dor, quais são as dores que existem, a gestão de portfólio consegue te ajudar de alguma forma? Ela vai trazer uma solução para os seus problemas? E aí, a partir daí, você pode mergulhar e ver quais partes da gestão de portfólio vão conseguir, de fato, te auxiliar a resolver esses problemas do teu contexto, da sua organização. Porque senão você não vai ter aderência. Você só vai ter aderência se você tiver um problema. E se você for muito fã, cara, eu sou muito fã. Já estudei, tô lendo sobre, fiz cursos. Porra, a gestão de portfólio, para mim, resolve os problemas do universo. Então, causa insatisfação, né?
E muitas vezes a gente dá conta que as pessoas estão com um certo comodismo sobre alguns problemas e aquilo pode não ser uma dor. Mas se você vê que aquilo está afetando a entrega, está afetando o resultado da tua empresa, então deixe claro os problemas que existem de verdade, né? Faça boiar os problemas que estão no seu contexto e como a gestão de portfólio consegue te ajudar com aquilo, obviamente. Então, eu começaria por aí, tendo as insatisfações bem mapeadas e claras e como a gestão de portfólio consegue te ajudar. Beleza, pessoal. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês aqui. E para você que está assistindo a gente e é colaborador Globo, entre na comunidade Você Mais Ágil, participe, traga temas que vocês queiram ver aqui no nosso podcast. Obrigada, até o próximo episódio, gente. Obrigado, galera. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Um abraço.